Quero desejar uma boa noite a cada um que se faz presente aqui neste lugar. Aleluia. E saudar a todos com a grandiosa paz do Senhor. Glória a Deus. O Senhor, Ele é maravilhoso. Mais um dia Ele nos concedeu nessa noite. Aleluia. Quero convidar a amada igreja a abrir a Bíblia em Gênesis 1. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra dessa noite se encontra no primeiro livro da Bíblia. E antes de eu falar o versículo, eu quero deixar para você nessa noite, falar para você que você tem um valor diante do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra dessa noite que o Senhor me deu se encontra em Gênesis 1, 27. Apenas o verso 27. Glória a Deus. Aleluia. Você que está em sua casa nessa noite, que você possa também nos acompanhar nesse momento. Esteja à vontade de abrir a palavra do Senhor. Aleluia. Que você possa fazer a leitura conosco. Se encontra em Gênesis 1, 27, a palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aleluia. Daí já dá para saber, né? O valor que temos. Aleluia. Quero te dizer nessa noite que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Aleluia. Não importa o que o mundo diz, não importa o que as pessoas dizem de você. Aleluia. Você tem valor diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus, porque Ele te criou a imagem e semelhança dEle, aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor também diz em Jeremias, aleluia, que eu te formei, eu te criei desde o ventre da tua mãe, eu te escolhi, aleluia, glória a Deus. Feche os seus olhos nessa noite. Oh, aleluia, santo, santo é o nome do nosso Deus poderoso. Aleluia, que mais um dia nos concedeu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Deus de maravilha, aleluia. Mais uma vez, Senhor, estamos em tua casa, Pai, para adorar e glorificar o teu santo nome, porque tu és bom, porque tu és maravilhoso, Deus, e porque o Senhor nos criaste, ó Deus, com perfeições, ó Pai, maravilhosa, Senhor. O Senhor nos formou tão perfeito, o Senhor nos formou conforme a tua imagem e semelhança, Deus. Ó Pai, o Senhor também nos deu, Pai, mais um dia, ó Deus, de vida sobre essa terra. O Senhor nos sustentou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos protegeu, e o Senhor nos deu, Pai, mais essa oportunidade de estarmos na tua casa para adorar e glorificar o teu santo nome. Pai, vem falando, ó Deus, e vem fazendo o teu querer aqui neste lugar, Senhor. Que você venha conduzir, ó Pai, a mim nesse momento, ó Deus, como instrumento em tuas mãos, Pai, para louvar e engrandecer o teu santo nome, porque só o Senhor, Deus, é merecedor de toda a honra e toda a glória. Aleluia. Santo é o teu nome, Deus, aleluia, e exaltado tu és para sempre. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor, aleluia. Eu quero te dizer nessa noite que você valoriza o que você tem, aleluia, porque quem te criou foi Deus, quem te formou foi Deus, aleluia. E por amor a mim e a você, Ele entregou o único filho dele para morrer por nós, aleluia, Jesus. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem.
você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemido inexprimível, inexprimível. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um valor. Você tem um valor. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu quero convidar você a adorar o Senhor com palmas nessa noite. Aleluia. Glorificar o Senhor e exaltar Ele, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Aquele que se quiser colocar sobre os seus pés nessa noite, adorar o Senhor com muita alegria, porque Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Aleluia. Os que confiam no Senhor serão um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus.
confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho e com as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, não dá, não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz. Aleluia. Não dá para ser feliz sem esse Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor, Ele é maravilhoso. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Convido que você colocar sobre os seus pés nesse momento. Aleluia, Jesus. Agradecer ao Senhor. Aleluia, por esse período de adoração e glorificação ao nome dEle. Aleluia. Glória, glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Deus. Aleluia, achei que eu não ia nem conseguir. Aleluia. Glória a Deus, mas o Senhor me sustentou nessa noite. Aleluia. Aleluia, porque não é fácil. Não é fácil você estar aqui na frente, não é fácil. Só o Senhor mesmo para sustentar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quero engrandecer a Ti, ó Deus, por esse momento, ó Deus, de louvor e adoração ao Teu santo nome. Oh, Deus de glória, que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações, através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha estar nos preparando, ó Deus. Que você venha soldar os nossos corações nessa noite. Quero agradecer a Ti, ó Deus, e louvar, ó Pai, por mais um ano a qual o Senhor concedeu ao meu esposo, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelo Teu amor, Senhor. Obrigado, ó Deus, por mais um ano de vida a qual o Senhor, Pai, permitiu na vida dele, Senhor. Porque Tu ama, ó Pai. Aleluia, porque Tu, Senhor, nos criaste, nos compraste, ó Deus celestial, com o Teu amor. Glória a Deus, aleluia. Quero também nessa noite colocar em Tuas mãos cada ofertante, cada dizimista da Tua casa, Pai. E cada um, ó Pai, que talvez não tenha, ó Deus celestial, no momento a ofertar ou dizimar, mas que o Senhor também vai abençoando e entrando com providência. Que o Senhor venha abrindo porta, ó Deus, onde não tem parede para os Seus filhos que precisam, Pai, nessa noite. Te entrego, ó Deus, a cada um que está aqui em Tuas mãos, Pai. Que o Senhor, Pai, vem fazer conforme o Teu querer e a Tua vontade aqui neste lugar. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Deus e exaltar ao Senhor pela rica oportunidade de mais uma vez estar trazendo a palavra do Senhor. Quero glorificar a Deus pela vida do nosso pastor Carlos, que confiou em minhas mãos essa oportunidade, e eu agradeço muito a Deus. Antes da pandemia a gente trouxe a palavra algumas vezes, aí deu uma parada, e tanto eu como a minha esposa, como os demais que trouxeram a palavra, a gente continuou estudando, continuou se colocando à disposição do Senhor, para que quando o Senhor quisesse usar, nós estivéssemos prontos para ser usados pelo Senhor. E hoje o Senhor nos deu essa rica oportunidade mais uma vez. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Samuel, no seu capítulo 6. O livro de 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler um texto um pouquinho comprido aqui até o verso 11. É a palavra que o Senhor, aleluia, nos trouxe nesta noite. Glória a Deus. Samuel, capítulo 6, verso 1. A palavra do Senhor diz assim, ó: E tornou a Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha conseguido de Balaade de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca, e a Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de fé, com harpas e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou, porque os bois a deixavam pender. Então se acendeu contra o som, e a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade, mas Davi a fez levar a Obed-edom, o geteu, e ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a tua casa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. O texto que nós acabamos de ler agora fala um pouco a respeito da trajetória da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela é nada mais, nada menos do que a representação da presença de Deus ao povo de Israel naquela época, né? Ela simbolizava ali a presença de Deus. O texto que nós lemos de 2 Samuel vai relatar um pouco disso. Mas para a gente poder entender um pouco disso, a gente vai precisar voltar um pouquinho mais. Mas antes da gente voltar, já é certo que nós vamos falar um pouco a respeito da presença do Senhor. A gente sabe que hoje nós vivemos em tempos muito difíceis,
Estamos passando por um período difícil, por um momento difícil de pandemia. Além da pandemia, a gente sabe que existe uma crise política, aquele que é de direita, aquele que é de esquerda, mas para a glória de Deus, nós como povo de Deus, nós estamos no meio, nós estamos no centro, que é Cristo. Para nós não é direita, não é esquerda, Cristo é o centro e Cristo é o nosso alvo, é onde nós queremos alcançar. A gente também vê aí, eu faço parte de alguns grupos de WhatsApp, no jornal a gente não vê muito, mas a internet é um veículo muito mais rápido do que um jornal, um noticiário, e a gente sabe que tem acontecido coisas terríveis aí, atrocidades, crimes, coisas que só Deus para ter misericórdia das nossas vidas. E eu quero trazer nessa noite a gente a pensar assim: será que em meio a toda essa crise, toda essa dificuldade, todas essas coisas que estão acontecendo, será que é possível a gente ainda levar uma vida plena de felicidade? Será que em meio à crise a gente conseguiria prosperar na nossa vida? Será que em meio à crise a gente conseguiria viver uma vida familiar abençoada por Deus? Será? É o que nós vamos ver aqui. E para a gente entender um pouco a respeito dessa trajetória de Deus para com a arca, para com a presença de Deus, para com a vida do seu povo, em Êxodo, capítulo 20, verso 18, a Bíblia vai falar a respeito da tentativa da aproximação de Deus para falar com o seu povo. Após Deus libertar o povo do Egito, o Senhor ali, ele tenta uma aproximação. Então o Senhor faz com que Moisés suba ao monte. Lá em cima no monte o Senhor prepara Moisés com a lei, com as tábuas da lei. Mas Deus queria um pouco além disso. Deus fala com Moisés para falar com o povo, para que o povo se santifique, porque Deus queria descer com a presença do Deus vivo para poder falar com o povo. Ou seja, daí a gente já tira a primeira lição, para poder ter um contato íntimo com Deus, para poder escutar a voz de Deus, ter essa intimidade com Deus, a gente precisa se santificar. E é isso que Deus fala com Moisés: santifica o povo, prepara o povo que eu vou descer. E eu lendo o Êxodo no capítulo 20, era algo assim tremendo. O Senhor desce, o Senhor coloca ali um limite para o povo não ultrapassar, e o Senhor falava ali com Moisés, e Moisés falava com Deus, um respondia ao outro, e o povo vendo tudo aquilo, o que o povo fez? O povo temeu, o povo teve medo dessa aproximação com Deus, o povo ficou assustado, porque o povo era obstinado de coração. O povo era de dura cerviz, eles viram a glória, eles viram a maravilha de Deus, eles viram um milagre lá no deserto, mas o povo tinha ainda dificuldade de se aproximar, de se achegar a esse Deus. E muitas vezes na nossa vida também não é diferente. Nós vimos milagres, grandes coisas que o Senhor Deus fez na nossa vida, grandes maravilhas, grandes livramentos, grandes libertação, grandes bênçãos que nós alcançamos do Senhor, e muitas vezes a gente parece que esquece disso. A gente esquece dessa operação de maravilha, a gente esquece dessa operação de milagre que o Senhor fez na nossa vida. Então ali o povo meio que rejeitou essa aproximação. Então o que Deus faz? Deus decide fazer ali uma tenda, mas a gente sabe que o Deus Todo-Poderoso, ele não habita em tenda, a gente sabe que ele não habita, mas o povo ele precisa ver, o povo ele queria ver ali algo assim, não no mundo espiritual, mas eles queriam algo sólido para poder ver. E dessa tenda também o Senhor manda que faça a arca da aliança, essa arca que nós lemos aqui que Davi vai buscar. Essa arca é uma caixa de madeira feita de madeira de cetim ou acácia, e Deus manda que essa madeira ela seja coberta, essa caixa ela seja coberta de ouro por dentro e por fora. E essa caixa também ela tem
os querubins que ficam com as asas, um de frente para o outro. E essa caixa também é algo interessante. Deus manda que façam 4 argolas nessas caixas e um varal também para que possa colocar entre essas argolas para o transporte da caixa. E aqueles que transportavam não podiam ali tocar na arca de Deus. E o Senhor dá essa ordem a Moisés. E essa caixa, essa arca, era nada mais, nada menos do que a presença de Deus. Era a presença de Deus que ia no meio do povo. Era a presença de Deus que ia fazer com que o povo cresce naquilo que o Deus Todo-Poderoso fazia. Então, muitas vezes, em meio a uma batalha, em meio a uma guerra, em meio a algo, as pessoas, eles precisavam ver. Então, aquela arca, ela era levada para frente de batalha, ela era levada para a guerra, e ali o Senhor operava e fazia maravilhas ali no meio do povo, e a arca como a representação da presença de Deus ali. Aleluia, Jesus. Mas só que nessa trajetória da arca, a gente vai pular agora já para 1 Samuel capítulo 2, 12. Em toda essa trajetória da arca, em Samuel 2,12, a Bíblia vai falar a respeito de um sacerdote chamado Eli. E este era guardador da arca do Senhor também. E Eli, ele tinha 2 filhos, um chamado Ofni e outro chamado Finéias. E Deus usa o profeta Samuel para falar com o sacerdote Eli a respeito do pecado dos seus filhos. Deus usa para falar com o sacerdote a respeito da depravação dos seus filhos, a respeito os filhos de Eli, eles rejeitavam ali as ofertas do Senhor. Ou seja, eles não estavam nem aí para a presença de Deus, eles não estavam nem aí para a ordem que Deus havia dado. E os filhos de Eli, eles pecam contra o Senhor e são advertidos por Samuel. Mas em meio de todo esse pecado, em meio de toda essa dificuldade de se relacionar com Deus de forma responsável, a Bíblia vai falar que os filisteus se levantaram contra o povo de Israel nesse momento. E o sacerdote já havia avisado ali que a espada viria, já havia avisado que viria uma consequência pelos pecados dos filhos de Eli. E Eli não advertiu os filhos. Eu já abro entre parênteses aqui também uma advertência. Eu sou pai, tem muitos pais e mães aqui dentro da igreja, tem muitos jovens, adolescentes que a gente trabalha, que a gente ajuda, mas já é uma observação que a gente precisa ter. O que nós temos ensinado aos nossos filhos a respeito de Deus? O que nós temos ensinado aos nossos filhos a respeito da reverência ao Deus, a respeito do culto, de guardar a presença do Senhor no coração? O que os nossos filhos sabem? De vez em quando eu indago a Gabriel: Gabriel, e aí? Como são as coisas? Está prestando atenção no culto? Às vezes eu fico até com dó dele, que ele vem para o culto e o pastor prega e eu pergunto a ele: e aí, o que o pastor pregou? Ele: pai, eu prestei atenção e tal. Mas a grande responsabilidade não é do pastor, não. A grande responsabilidade é nossa, de pais. A Bíblia fala: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Então o pastor está aqui acima de nós como sacerdote, para intercessor, para nos ensinar a palavra, mas a maior responsabilidade somos nossos como pais, de ensinar os nossos filhos. E voltando ali a história aqui, já a gente vai entrar na mensagem. Sempre quis falar assim igual o nosso pastor. Já nós vamos entrar na mensagem. Já nós vamos entrar na mensagem, só para entender a trajetória. Os filisteus se levantam ali contra Israel. E alguns dos chefes da guarda, eles têm uma ideia brilhante. A presença de Deus, quando nós carregamos elas, nós vencemos qualquer luta, certo?
nós vencemos qualquer batalha. Às vezes a gente está em dúvida de alguma coisa, a gente faz aquela oração, aquele algo forte, e dali a gente sai cheio do poder de Deus, com a certeza de que vamos vencer a batalha. Porque com Deus chegando junto com a gente, né, nós temos aquele bordão: aonde Deus está, alguma coisa acontece. E realmente acontece. O poder de Deus é maravilhoso, Deus age e entra com providência, e realmente acontece. Então eles pegam e decidem levar a arca do Senhor para o campo de batalha, onde os filisteus batalhavam com o povo de Israel. E pela lógica, né, povo de Israel, povo de Deus, a arca de Deus, a presença de Deus. Então a gente entra com a arca e vamos vencer a batalha. E quando eles trazem a arca ali para o campo de batalha, o povo de Israel, eles começam a fazer festa, começa a gritar, começa a glorificar, começa a fazer barulho. Mas só que o barulho não significa que a presença de Deus está lá. Tem barulho, tem festa, tem glorificação, tem louvor, estão cantando, mas a presença de Deus não está lá. A arca está lá como a representatividade da presença de Deus, mas ela realmente não está. Aquele algo espiritual, o poder de Deus, ele não está ali. E o povo de Israel perde a batalha, e a arca de Deus, ela é tomada. Já já nós vamos entrar na mensagem. Após a arca ser tomada, só para resumir aqui, eu sei que muitos conhecem a trajetória da arca levada para a terra dos filisteus. Ali acontecem coisas terríveis com os filisteus, né? A arca é colocada de frente à estátua de Dagon, mas só que não existe nenhum Deus sobre o nosso Deus. Ele é todo poderoso, e aquela estátua, ela se prostra diante da presença do Deus todo poderoso. Não há nada, não há potestade que fique de pé diante dessa presença desse Deus maravilhoso. Aleluia, Jesus. A presença de Deus está neste lugar. Aleluia. Glórias te damos, meu Deus. Então a arca de Deus, a presença de Deus em um ambiente de pecado, ela não vai trazer bênção. A arca de Deus, a presença de Deus no ambiente de pecado aqui, ela trouxe correção. Ela está corrigindo, Deus está corrigindo o teu povo. Então a arca é levada, e os filisteus passam perrengue lá com a arca e resolvem devolver a arca. E a Bíblia vai falar que essa arca, ela vai para a casa de Abinadab. Essa arca foi depositada ali na casa de Abinadab. Abinadab era levita, era adorador. E a Bíblia vai falar, agora a gente já começa a entrar na mensagem. A palavra de Deus vai falar que a arca ficou em média ali de 20 anos. Alguns historiadores falam 30 anos, outros falam 60. Eu vi um lá que falou 66. Mas a gente entende, eu vou ficar com 20, que essa arca permaneceu ali durante um longo período, 20 anos. E a Bíblia vai falar que Davi começa a reinar em Israel. E logo aqui, próximo, no capítulo 5, Davi é constituído rei. No capítulo 6, que foi o texto que nós lemos, Davi decide ir buscar a arca, porque não dá para reinar sem a presença de Deus. Não dá para prosperar sem a presença de Deus. Não dá para ser feliz sem a presença de Deus. Não dá para passar esse momento de pandemia sem a presença de Deus. Não dá para mexer com política, até mesmo com a política, sem a decisão da presença de Deus nas nossas vidas. Não dá sem a presença de Deus. Não dá, não vai, não anda. Às vezes nós vamos, eu e minha esposa, a gente trabalha muito com aconselhamento em meio trabalho, redes sociais, muito aconselhamento de casais. Tem gente até de Luanda que vem muitas vezes aconselhar com a gente, e a gente logo identifica o problema em muitos relacionamentos, em muitas coisas, que falta a presença de Deus.
está faltando os ensinamentos de Deus no relacionamento, está faltando a presença de Deus no meio da família, está faltando a presença de Deus ali no seu ambiente de trabalho muitas vezes. E nos aconselhamentos muitas vezes que a gente vai aconselhar, eu faço a seguinte pergunta: tá ruim? Tá dando errado? Tá. Mas o que você tem feito de diferente? Aí a pessoa fala: nada. Mas está fazendo alguma coisa para mudar? Não, nada. Nada. Não faço nada. E a gente tem que, e a gente precisa orientar e pedir ao Espírito Santo formas de inserir Deus dentro do problema da pessoa, que com Deus tudo vai bem. Então, voltando aqui, a arca de Deus é levada para a casa de Abinadab, e ali permanece em média 20 anos, e Davi vai em busca dessa arca. Poxa, 20 anos na casa de Abinadab, 20 anos, imagine, 20 anos, a arca de Deus, a presença de Deus dentro da sua casa. Só que a Bíblia ela não dá nenhum relato do que aconteceu na casa de Abinadab. A Bíblia não dá nenhum relato de algo grandioso que aconteceu. Afinal de contas, era a presença. E onde a presença está, algo tem que acontecer. E Davi conhecia a lei. Davi também era sacerdote. E quando eles vão buscar a arca de Deus ali na casa de Abinadab, eles vão e pegam a arca e colocam essa mesma arca em cima de um carro de boi. E a ordem não era essa. Lembra que eu falei das argolas? Havia argolas na arca e passava um varal, 2 varais entre essa arca. E os levitas deveriam carregar essa arca nos ombros. Mas os filhos de Uzai e Aiô, eles decidem carregar a arca num carro de boi. Aí eu imagino Davi chegando lá na casa de Abinadab e falando assim: ó, eu vim buscar a arca. Nós viemos buscar a arca, não dá para reinar. A arca precisa ser levada para a cidade de Davi, para Jerusalém, para a capital da adoração. É necessário que leve essa arca. Aí eu imagino Abinadab falando assim: ô meninos, vai lá buscar a arca lá. E os meninos pensando assim: arca, 20 anos guardada a arca. Eu não sei onde estava essa arca, eu não sei se estaria no celeiro, eu não sei se estaria no porão, onde estava essa arca. Mas eu imagino os meninos falando assim: nossa pai, esse negócio pesado, aquele negócio, é aquela caixa de madeira assim, banhada a ouro, pesado, pai. Ah não, pai. E os meninos vão, pegam a arca, em vez de trazer da forma que estava escrito, da forma que era para ser feito, eles vão e colocam em cima do carro de boi. O que a gente entende aqui? Abinadab, tanto Abinadab quanto seus filhos, eles estavam acostumados com a presença de Deus. Eles já tinham se acostumado com a presença de Deus. A presença de Deus já não fazia mais efeito na vida deles. Não é assim muitas vezes que acontece na vida da gente. A gente chega, eu trabalho aqui como diácono, nossa, eu acostumo com a presença de Deus, aí eu chego aqui, nossa, de novo, outro culto, nossa, tem que ir para a igreja de novo, tem que ficar na porta de novo. Acostumei com a presença. Eu estou ajudando agora no louvor, estou aprendendo violão, Deus está me dando graça aí. Nossa, mas eu tenho que tocar de novo, eu vou cantar de novo, poxa, eu tenho que sentar lá de novo. O pastor Carlos pregar, o pastor Lazarine pregar, a pastora Silene pregar, eu já vi eles pregarem muitas vezes, mas a questão não é a palavra pregada, é o que você vai fazer com ela, como você vai trazer ela para a sua vida, como que você vai aplicar ela na sua vida e como que sua vida vai mudar. Eu sei de coisas que foram pregadas aqui do pastor Carlos há muitos anos atrás, que eu consegui trazer e guardar. E incrível que pareça, os maiores foram os puxões de orelha. Os puxões de orelhas que ficaram mais gravados e cravados.
Então os filhos de Abinadab, eles estavam acostumados com a presença de Deus. A presença de Deus já não fazia mais efeito na vida deles. Eles se acostumaram. E a Bíblia fala que quando eles vão buscar a arca de Deus, e no meio do caminho, chegando à eira de Nacon, a Bíblia fala que Uzá estendeu a mão sobre a arca, porque a arca estava sendo transportada num carro de boi. De repentemente essa arca bate numa pedra, ela bambeou, e Uzá vai, estende a mão e encosta na arca. E a Bíblia fala que Deus se irou naquela hora e abriu uma ruptura em Uzá. Poxa, mas não é a presença de Deus que nós estamos levando? Nós não estamos fazendo da maneira correta, ir lá buscar a presença de Deus? Tá certo? Tá, mas vocês estão fazendo de forma errada. E muitas vezes é assim. Nós estamos na presença de Deus, viemos à igreja adorar a Deus, mas muitas vezes nós fazemos da forma errada, fazemos de má vontade, fazemos de mal feito. Muitas vezes a gente nem queria estar aqui. Nossa, eu nem queria estar aqui. Nossa, hoje eu vou porque eu tenho que ficar na porta. Hoje eu vou porque eu tenho que tocar. Hoje eu vou porque eu tenho que pregar. Hoje eu vou porque... Então muitas vezes nós nos pegamos fazendo as coisas certas, porém de forma errada. E a consequência veio. Eles estavam fazendo certo, de forma errada. Então eles vão usar, vai, toca na arca, e ele morre. Ele tocou e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi, que estava fazendo certo, porém de forma errada, a Bíblia fala que Davi entristeceu. Davi se contristou, Davi ficou triste. Poxa, como assim? Eu estava fazendo certo, eu fui lá buscar a arca. Mas pensa num homem que conhecia o endereço de Deus. Pensa num homem que sabia alcançar o coração de Deus. Davi escreveu um dos salmos mais lindos, que é o Salmo 23. Salmo 23, Davi diz assim, ó: o Senhor é o meu pastor. Ó que coisa linda. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia em águas tranquilas, guia-me pela vereda da justiça, refrigera a minha alma. Aí ele fala mais: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Ele prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ele unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se faz transbordar. Aí Davi conclui assim, ó: porque certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha só como Davi conhecia o endereço de Deus. Olha que coisa maravilhosa que Davi escreveu a respeito de Deus. Então Davi é chamado segundo o coração de Deus, não porque Davi é santo diante de Deus, não porque Davi derrubou um gigante, não porque Davi matou leão, matou urso. Davi é chamado segundo o coração de Deus porque Davi era capaz de reconhecer o erro dele e voltar atrás e consertar. Às vezes que o profeta repreendeu Davi, Davi nunca disse assim, ó: eu fiz isso por causa disso, eu pequei porque fulano me incentivou, eu fiz isso porque eu precisei fazer. Não, Davi, ele se arrependia, Davi chorava, Davi se prostrava diante do Senhor. E muitas vezes é o que precisa na gente. A gente quer justificar muitas vezes o nosso pecado diante de Deus. Deus, eu errei por causa disso. Senhor, eu vim na tua igreja e adorei, não adorei como se devia. Sabe por quê, Senhor? Eu trabalhei o dia inteiro, eu estava cansado. Eu não consegui cantar da forma correta porque eu estava cansado, Senhor. Eu trabalhei o dia inteiro. Muitas vezes nós queremos justificar diante de Deus, mas a Bíblia fala que Davi é segundo o coração de Deus. Nós estudando a gente vê, não porque ele não peca, mas sim porque ele reconhece que ele pecou e ele se arrepende e se quebranta diante do Senhor.
Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Então Davi, ele temeu diante do Senhor. Verso 9. E temeu Davi diante do Senhor naquele dia. Como virá, pois, a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Eu imagino Davi usar a toca na arca, usar ali fulminado, Deus abre a rotura em usar, e Davi preocupado, e a Bíblia fala que tinha 30.000 homens com Davi, aquela multidão, é muita gente. Eu imagino Davi triste, preocupado, e agora? O que a gente vai fazer com a arca? E agora? O que a gente faz com a presença de Deus? A mesma presença de Deus que traz bênção, traz vida, ela trouxe morte. A mesma presença que trouxe vida, ela trouxe correção. Aí eu viajo na história, eu fico imaginando Obed-edom lá atrás, assim, ó. Eu aqui, ó. E eles lá na frente, os maiorais lá na frente. Obed-edom assim, aqui, ó. Aqui, ó, pelo amor de Deus, aqui. E Davi olhando e falando assim, fala, Obed-edom. Ô Davi, se na casa de Abinadab não tem espaço, se na casa de Abinadab a presença de Deus não é reverenciada, deixa eu levar para minha casa essa presença. Deixa eu trazer para minha casa. Deixa eu reverenciar essa presença. Deixa eu levar essa presença de Deus à minha família. Deixa eu levar essa presença de Deus para o meu trabalho. Deixa eu levar essa presença de Deus para o campo. Deixa eu levar, Davi, deixa eu levar. E Davi permite que Obed-edom leve a presença de Deus para si, para a sua casa. E ali, a Bíblia fala que a arca foi levada à casa de Obed-edom e depositada na casa de Obed-edom. Eu imagino nos dias de hoje Obed-edom pegando o telefone, falando assim com a esposa dele, ó amor, prepara aí o melhor lugar da casa, limpa, tira a poeira. Se é o quarto, vai ser no quarto. Se é a sala, não a sala, é melhor a sala. Porque todo mundo que chegar vai ver a presença de Deus na nossa casa. Prepara o melhor lugar da casa, que hoje a presença de Deus vai entrar na minha casa. E eu imagino eles trazendo a presença de Deus para a casa de Obed-edom, e Obed-edom chegando com a esposa dele, todo feliz, e falando assim, ó, pega todos os filhos, reúne todo mundo na sala, desliga o celular, desliga a televisão, para tudo que está fazendo, fala com os empregados para parar, porque hoje a presença do Senhor está entrando na nossa casa. E hoje eu creio que você que está aqui vai reverenciar a presença do Senhor de uma forma que você nunca reverenciou. E coisas maravilhosas vão de acontecer na tua casa. Reverencie essa presença do Senhor. Trate o Senhor como Ele deve ser tratado. Trate essa presença como ela deve ser tratada. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Glórias te damos, meu Deus. E Obed-edom leva a presença do Senhor para a casa dele. E eu imagino as crianças trazendo nos dias de hoje, se eu levando a presença do Senhor, muitas vezes nós fazemos o culto doméstico em casa. A palavra que hoje eu estou trazendo aqui, não pensa você assim, não, muitas vezes o pregador ele traz a palavra e ele está falando para a igreja ali, algo que muitas vezes ele está vivendo, mas não, a partir do momento que eu estou pregando, que eu estou falando aqui com vocês, o Senhor está ministrando no meu coração, a palavra está vindo para a minha vida, a palavra está vindo para a vida da minha família, e da mesma forma que eu estou falando para vocês trazerem e reverenciar a presença do Senhor na casa de vocês, eu quero nesta noite, a partir dessa noite, mudar mais a história da minha vida, e trazer e reverenciar essa presença do Senhor na minha vida também. Então a palavra ela chega aqui em cima primeiro para mim. Por que eu estou falando isso? Porque nós fazíamos muito culto doméstico. Era culto doméstico, era praticamente terça e quinta, né, meu irmão? Era terça e quinta nós fazíamos. E no nosso culto doméstico existia o pastor,
O nosso culto doméstico tem o que faz o louvor, e nosso culto doméstico tem o que faz as orações. Então a gente fazia o primeiro sorteio e depois ia girando. Um dia Gabriel era o pastor, ele pregava. Outro dia a Daniele era a que cantava os louvores, era levita. Outro dia eu fazia a oração, e assim a gente ia girando. E o Senhor operando, e o milagre acontecendo, e a mudança de vida acontecendo. Só que depois que a gente mudou para a casa nova, a gente fez, eu acho que umas 3 vezes com um pastor que foi lá em casa, e as pessoas que foram lá em casa, foi mais outras vezes. Mas eu preciso restabelecer novamente dentro da minha casa esse culto doméstico. É muito importante esse culto doméstico. Minha mãe também já foi participar lá no nosso culto doméstico também. A gente convida também, dá oportunidade. É um culto, é um culto. Então, a palavra que eu trago para vocês, ela vem primeiro para a minha vida. E quando a Bíblia fala que é depositada a arca ali na casa de Obed-edom, mais à frente aqui, a Bíblia fala assim, ó. Então avisaram Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem, por amor à arca de Deus, por amor à presença de Deus. Olha só, Obed-edom foi abençoado pelo amor que ele tinha à presença de Deus, pela reverência que ele tinha à presença de Deus, ele foi abençoado. Aí eu imagino Obed-edom, porque para ele ser abençoado e a notícia chegar lá em Davi, né, provavelmente essa notícia rodou tudo. Aí eu imagino Obed-edom lá na casa dele, e assim, a tradução é minha. Obed-edom tinha lá uma roça de melancia. Aí eu imagino os vizinhos de Obed-edom olhando a melancia deles assim, ó, pequenininha, aquela coisa xoxa, e olhava lá na casa de Obed-edom aquela melancia gigante, algo monstruoso. E eles olhavam assim e falavam: Obed-edom, e essa melancia sua assim, por que está desse tamanho? Por que sua melancia é desse tamanho e a minha melancia é pequenininha? Eu imagino Obed-edom cantando assim, ó, tua presença é o meu prazer. Era a presença de Deus que fazia toda a diferença ali na casa de Obed-edom. Eu imagino a vaca do vizinho de Obed-edom dando 7 litros de leite. E ele perguntando a Obed-edom: quantos litros de leite a sua vaca dá? E ele falando assim: tá vendo aqui? Essa mais magrinha aqui, 30 litros. Como assim 30 litros? A presença de Deus. É a presença de Deus. Onde a presença de Deus está, tem prosperidade. Onde a presença de Deus está, você é abençoado. Onde a presença de Deus está, tem vida abundante. E eu imagino ali o Obed-edom feliz da vida, com coisas maravilhosas que o Senhor fazendo ali na vida de Obed-edom. E nessa noite eu trago para você essa palavra da arca de Deus. E eu não vou me estender muito não. E essa arca, como eu já falei por várias vezes, ela representava a presença de Deus. Mas só que hoje nós já não temos mais a arca da aliança. As pessoas fazem pesquisa e tentam procurar onde foi parar essa arca da aliança, onde foi que onde ela está. Alguns falam que ela está em Israel, outros falam que os filisteus tomaram, tal. A gente não sabe, e eu não quero tirar a conclusão. Mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso, Ele guardou a arca da aliança. Ele guardou, sei que Deus guardou, por quê? Porque quando Cristo vem, Cristo é a representação do próprio Deus, é o Deus que se fez em carne e desceu. Então, a partir de agora, já não é mais necessário
ali a Arca da Aliança para a gente poder tocar, chegar perto, para a gente poder ver. Porque aquilo que habitava ali no meio do povo, aquilo que era carregado, a presença de Deus, hoje ela habita dentro de nós. Ela habita dentro de nós, então nós precisamos saber como nós precisamos aprender como nós vamos reverenciar, como nós vamos demonstrar esse amor. Algo interessante aqui, que eu vou voltar aqui um pouquinho, quando Davi ele traz a arca de forma responsável, de forma correta, que ele vai buscar a arca de Deus novamente, Davi ele arranca o anel dele de rei, Davi ele tira a coroa, Davi agora ele vai passar a fazer as coisas de correta, Davi pede a veste sacerdotal dele, Davi coloca. A Bíblia fala que quando eles vão buscar a arca agora de forma correta, Davi vem sacrificando ao Senhor. E a Bíblia fala que a cada 6 passos que eles davam, ele sacrificava ao Senhor e fazia festa e glorificava ao Senhor. E a partir daquele momento eles estavam fazendo as coisas corretas. E o Senhor me deu um texto agora, João 14, 21. O pastor Lazzarini até citou aqui esses dias. Eu imagino no coração de Davi assim, Deus falando assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me amar será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ou seja, a glória de Deus se manifestou através de Davi, porque Davi voltou às Escrituras, viu aonde ele estava errando, viu o que ele estava fazendo errado, para que ele pudesse fazer de forma correta e de forma responsável diante de Deus, reverenciando ao Senhor. E um momento da trajetória do cristão, a arca foi necessária. E a partir de agora já não é necessário, porque Cristo ele veio, aleluia Jesus, morreu por nós na cruz do Calvário, para que cada um de nós tivéssemos agora livre acesso a essa doce presença de Deus. Então assim como Obed-Edom prosperou, assim como Obed lá e Edom levou a arca de Deus de forma responsável, e a Bíblia fala que ele foi abençoado em todas as áreas, área familiar, área financeira, no amor, em tudo ele foi abençoado. Nós temos a capacidade também de buscar ao Senhor, de olhar a Escritura, analisar, meditar nessa palavra e trazer para a nossa vida, para que nós possamos levar essa presença do Senhor de forma responsável e ser abençoado em todas as áreas da nossa vida. Aleluia, Jesus. Eu quero testemunhar algo rápido agora, aqui do que o Senhor tem feito na nossa vida, da minha família, da minha esposa. Eu acho que, eu sou suspeito a falar, mas para quem conhece a gente sabe a preocupação muitas vezes que a gente tem com a casa do Senhor, com a obra do Senhor, em chegar cedo, em fazer. E essas obras que nós temos, a Bíblia fala, Deus fala que é trapo. Não é por essas obras que nós vamos ser salvos, não é nada disso. Mas o pouco que a gente consegue reverenciar ao Senhor, o Senhor tem dado muitas bênçãos para a gente, o Senhor tem feito coisas maravilhosas na nossa vida. Entrou o período de pandemia, o Senhor foi misericordioso um pouco antes, o Senhor nos deu a oportunidade de comprar um carro. Aí entrou o período de pandemia, pessoas falaram assim, e aí agora, o que você vai fazer? A crise vem, vão devolver o carro e tudo, e acabou, né? Acabou o sonho. Mas nós falamos assim, nós temos a presença de Deus. Nós passamos períodos difíceis aqui da nossa vida, do nosso casamento, mas uma coisa a gente nunca deixou, que foi reverenciar a presença de Deus. E entrou o período da pandemia, e mesmo em meio ao período da pandemia a gente começou a construir. Começamos a construir a casa,
e o Senhor foi abençoando, e o Senhor foi prosperando. E hoje, muitas vezes, se a gente sentar lá e pegar assim as notas fiscais de tudo e calcular, vamos ver que deu, como que a gente conseguiu tal, e a gente não acha resultado, a gente não consegue achar resultado. O Senhor abençoou a nossa vida de uma forma tremenda. Então, mesmo em meio ao período de pandemia, nós estamos terminando de pagar o carro, graças a Deus estamos terminando de fazer a casa. Terminamos, já concluímos a casa, só faltam alguns detalhes, mas isso é uma forma de, muitas vezes a gente vem aqui na igreja, a gente chora, se derrama, e as pessoas pensam assim, está com problema, está acontecendo alguma coisa, mas não, é a forma que a gente acha de se derramar, de glorificar, de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na nossa vida, pelo milagre. E é o pouco que a gente tem reverenciado essa presença de Deus. Eu sei que falta muito ainda para a gente chegar a um nível que o Senhor quer, mas a gente cai, mas a gente levanta, a gente se arrepende, a gente reconhece que nós somos falhas diante do Senhor, e Ele é misericordioso e tem nos abençoado. Então, nesta noite eu quero deixar para você, não deixe de reverenciar essa presença do Senhor, não deixe de dar honra, não deixe de dar glória, não caia no esquecimento, não caia num comodismo. Adore o Senhor, glorifique, exalta o nome dEle, venha para a igreja com vontade mesmo de adorar, com vontade de exaltar, com vontade de glorificar, porque já não precisa mais da Arca da Aliança. Hoje nós temos livre acesso com Deus. E seja abençoado nesta noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui o Senhor tem falado. Deus abençoe a todos. Amém. Maravilhoso, né? Quando a gente sente a presença do Senhor no nosso coração diante de nós, né? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Mas eu percebi no decorrer da mensagem que foi citado muitas vezes pelo nosso diácono, né, Manuel, que ele fala que aqui falou sobre a presença do Senhor nas famílias. Isso é a maior importância do cristão, é ter a presença, é sentir a presença de Deus dentro do seu lar, naquelas famílias que estão destruídas, não é? Mas aí Deus me deu aqui aqui em Lucas, olha o que é a falta da presença de Deus. Quando ele pregava aqui, eu abri a Bíblia e Deus me a mostrou. Em Lucas capítulo 12, verso 49. Esse Deus é maravilhoso, né, gente? Ele mostra aqui o que acontece quando falta, e a maioria das famílias, a presença de Deus naqueles ares. Falta a presença de Deus. Então, olha o que acontece aqui, olha só. É que fala aqui, ó, Jesus traz fogo e discernimento à terra. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso. Importa, porém, que seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha cumprir-se. Aqui é que nos chama a atenção. Cuidai-vos que vim trazer paz na terra. Não vos digo, mas antes de dissensão,
porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra os filhos, e o filho contra o pai, e a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Olha o que Deus aqui na hora que você fala da presença de Deus, aí eu abro aqui a Bíblia, né? E Deus, Ele me mostra. Será que está acontecendo isso? Nós estamos vivendo esse tempo? Dá para perceber? Porque se o filho está... Se tem um na igreja, ele é abençoado. Mas tem um outro lá nas drogas. Como é que fica o pai? Ele fica contra aquele que está no mundo, não é? Vem a filha que às vezes ela vai procurar um casamento com uma pessoa que o pai ou a mãe não aceita. Não é assim? Os outros estão na bebida. E assim por diante. Será que está acontecendo isso? Né? Diante dos nossos olhos nós vemos que sim. Né? A família está dividida. Às vezes o pai está o próprio pai está no caminho errado e não aceita que seu filho vá para a igreja. Então isso está acontecendo, amados. Mas nós vamos continuar orando para que o Senhor possa, né, entrar nesses lares, né, e mudar a situação que se encontra, porque tem muitas e muitas famílias que estão praticamente destruídas, não é? Mas Deus é poderoso, eu tenho certeza que Ele há de ter misericórdia, né, e entrar nessas casas, né, e fazer que haja paz, que haja união, que haja amor, que haja compreensão, para que tudo possa, né, ter a paz naquele lar, naquela família. Então aqui, Manuel, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. E eu sei que uma vez eu falei que você vai longe, né? Falei, você vai longe. Você falou, mas eu não tenho pinta de pastor. O senhor tem. Eu falei, mas Deus vai te colocar lá, Manuel. Eu creio, viu, meu irmão? Pois é, nós vamos encerrar, né, o culto aqui desta noite. Pediria à igreja para se colocar de pé, que nós vamos orar agora ao Senhor. Agradecer por esta noite, pelo culto desta noite, por todos que estão presentes, que o Senhor enviou nesta noite. Aqueles que estão nos seus lares, que estão assistindo, né, e sejam também tocado agora pelo poder do Senhor neste momento. Soberano Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor Pai querido, diante da Tua presença, meu Pai. E queremos aqui Te agradecer, meu Deus, Pai querido, por esse culto desta noite, meu Pai, meu Deus, onde o Senhor falou a todos os corações, meu Deus. Que cada um, meu Deus, Pai querido, possa tomar agora, meu Pai querido, e provar do amor do Senhor e das Tuas palavras que aqui foram ditas nesta noite para a igreja, Senhor. Senhor, meu Deus, Pai amado, Pai querido, toca, meu Deus, em cada vida, em cada coração, meu Deus. Entra com o Seu poder, meu Pai, fortalecendo, dando cada dia, meu Pai, para que nós possamos caminhar, meu Pai, com o Senhor, meu... E assim, meu Deus, até o dia que o Senhor virá, que está muito perto, eu sei, Pai. Abençoa todas as famílias, meu Pai, que estão nos ouvindo, todos que estão presentes nessa noite. Derrama um som, Pai querido, unge, meu Pai, da cabeça até os pés, meu Pai, por dentro e por fora, para nos proteger e nos guardar, meu Pai, de todo o mal, Senhor. Abençoe-nos, Deus Pai querido, meu Deus, a toda a igreja nesta noite, Senhor. Que sejam todos abençoados, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e para sempre. Amém?